Rapidamente falar, o doutor Fernando tem um histórico muito legal com compliance, já atuando em diversos ramos nesse setor, né, doutor? E é sócio-diretor da códigoconduta.com, um profissional com certificação em compliance, Certification Board, também junto ao Instituto ARC, auditor líder ISO 37001, ISO 19600-2014, membro da Society of Corporate Compliance, Associação Brasileira de Auditoria de Riscos e Compliance. Tem um currículo vasto aí, né, doutor? Como o compliance é mesmo uma mudança de cultura, eu acho que o doutor abrangeu mesmo essa questão aí para nós, né? E aí, então, eu peço para que o doutor traga, então, essa nova realidade, que, infelizmente, ela se tornou uma realidade, né, para nós, e acreditamos que vai passar, mas ela vai deixar aí, infelizmente, algumas marcas, né? Então, o que nós poderemos trazer do compliance e essa gestão de risco mesmo, propriamente dito, com o compliance em si? Que o doutor tem para nos trazer em relação a isso? Infelizmente, eu tenho visto que muita gente vem com receita pronta agora, depois do que aconteceu. Mas a verdade é que são muito poucas as empresas que estavam preparadas, que tinham uma gestão de risco, que considerou uma pandemia mundial que iria afetar não só o seu negócio, mas vários negócios, né, uma cadeia de fornecimentos, a administração pública da forma como foi afetado, né? Então, é muito difícil você falar, agora vamos fazer uma gestão de riscos. Agora as empresas vão ter que se adaptar a esse novo cenário, né? Já estão se adaptando, logo esse cenário deve passar, a gente deve voltar à vida normal, né? Mas a gente vai ter uma ideia como eu comentei antes, do compliance mais ligado à gestão de risco. Então, eu acredito que a pandemia tenha vindo, tenha tido um papel para ajudar na conscientização mais do que é o compliance, de que o compliance não é, como eu comentei, algo exclusivamente jurídico, mas que ela faz parte de um planejamento estratégico de uma empresa. Ela tem que o compliance tem que fazer parte do planejamento estratégico e tem que acompanhar essa evolução de riscos e realmente tem que desenhar os piores cenários possíveis, né? A gente vê o compliance, às vezes, de uma forma muito apaixonante. Vamos construir códigos de conduta. Às vezes, a gente tem que olhar para o lado ruim, porque o compliance trabalha com maus comportamentos, com desvios de conduta também, né? Então, não adianta hoje você chegar com receitas prontas, dizer, é só ter construir agora um comitê de gestão de crises, um comitê de gestão de riscos, né? Tem que ser tudo bem feito, adaptado. Um comitê de gestão de crise requer muita disciplina, né? Governança, você ter bem estruturado isso, fazer com que isso daí realmente funcione, com que a função compliance tenha palavra ali dentro de um eventual comitê de gestão de crises, né? Porque a gente ainda vê que muito da função compliance, a gente vê ainda compliance officers ou departamentos de compliance sem um verdadeiro poder que deveria ter, né? Então, não adianta falar em montar grandes estruturas se não der para essas estruturas autonomia. E gestão de crise diz respeito à continuidade, diz respeito a você estar preparado para a próxima crise que vai acontecer, né? Então, não adianta você reunir o comitê de gestão de crise somente quando tem crise. Eu acho que você tem que desenhar cenários e estar preparado para os piores cenários que podem vir a acontecer. Então, praticar a gestão de uma eventual crise é fundamental. Agora, a minha dúvida é, será que todos os empresários ou os executivos vão efetivamente fazer isso quando essa pandemia passar? Não sei se todos, né? Não sei até que ponto isso vai ajudar. Ajuda até certo ponto, fica mais fácil entender o compliance também como gestão de riscos, também como gestão de crises, mas infelizmente a gente sabe que ainda o empresário médio dá preferência a outras coisas. Então, o estudo desses cenários, parar e pensar nessas piores hipóteses é fundamental. Resta saber quem é que vai praticar esse tipo de coisa. E agora, durante a pandemia, o que a gente acabou vendo, né? Uma mudança de cenário muito rápida do ponto de vista de todos os procedimentos de uma empresa, né? Então, de uma hora para outra, a gente tinha uma conjuntura na qual, sei lá, pouquíssimas empresas trabalhavam com home office, hoje já são muitas, né?
e aí isso traz cada vez mais riscos, né? Então, hoje a gente tem a necessidade de implementar novas normas, porque a gente tem um distanciamento social, né, as normas que já vêm da administração pública agora, de obrigação de uso de máscaras, como que isso vai afetar dentro da sua empresa, os comportamentos das pessoas no dia a dia de trabalho. A gente vai ver pessoas sendo monitoradas, a saúde delas sendo monitoradas na entrada das empresas, né, eventualmente. Então, de que forma você vai trabalhar com isso? De que forma você vai trabalhar com os dados sensíveis dos seus colaboradores? Você vai tratar, acolher e tratar. Então, ele muda muita coisa, né? Então, o que eu teria a dizer sobre como enfrentar essa pandemia é adaptar os seus processos corporativos já existentes às novidades que vão aparecendo durante a pandemia, seja uma novidade normativa ou uma alteração no processo de trabalho em si mesmo. Exatamente, é bem isso mesmo que a gente gostaria de abordar, essa questão do home office, né? Porque é uma realidade que foi nos imposta de repente e muitas empresas às vezes vão fazer com que de algo provisório torne-se definitivo, né? Porque Sim. de repente o empregado, o colaborador vai ter que ficar efetivamente assim, né? Por algum tempo, né? E aí eu pergunto para você em relação a isso, como é que fica essa política da segurança da informação, que é algo que realmente nos preocupa, porque estamos diante às vezes de telefones que são entregues a colaboradores, computadores, como é que fica isso, né? Exatamente, né? Como eu comentei, as empresas não estavam acostumadas a trabalhar em regime de home office, e daí da noite para o dia você tem que mandar 90% da tua força de trabalho trabalhar em casa, né? Preparar um VPN, ou às vezes as empresas nem têm VPN, né? Não tem nem, às vezes as empresas não sequer têm uma política de segurança da informação, né? Que é aquilo que a gente estava debatendo quando a gente conversou, né, do convite que a doutora me fez. Então, não adianta a gente falar em LGPD sem falar em segurança da informação. Tem coisas básicas, comportamentos básicos relacionados à segurança da informação, para o qual, às vezes, o colaborador médio de uma empresa não está preparado. Então, às vezes, o colaborador não sabe nem como utilizar um celular, como se comportar numa reunião virtual, que tipo de documento ele pode compartilhar com colegas, com terceiros, aonde que ele pode compartilhar, por que meio, né? Que tipo de aplicação em nuvem, por exemplo, ele pode utilizar. Então, o regime de home office ele traz consigo a necessidade da revisão de inúmeras políticas, não só da política de segurança da informação, que é a primeira que vem na nossa mente, mas a gente tem uma política de recursos humanos, eventuais políticas mesmo financeiras, os procedimentos financeiros vão mudar, né? Então, você tem medicina e segurança do trabalho, como que você vai tratar essa questão do teu trabalhador, né? Utilizando a cadeira de casa, se você na empresa você colocou uma cadeira anatômica, e ali na casa dele está utilizando uma banqueta da cozinha para trabalhar. Então, tem vários outros riscos que vão surgir, com várias outras políticas, e nesse sentido que o Compliance Officer deve agir. Revisando todas essas normativas já existentes e adaptando para esse cenário de home office, essas necessidades que vão precisar. Então, ele vai ter que atuar em conjunto com o Departamento de Recursos Humanos, vai ter que trabalhar em conjunto com o Departamento de TI, né? E com todos os outros que ele já trabalha. Além disso, a gente tem várias flexibilizações, né, que estão acontecendo em legislações, na forma como o poder público está interagindo com o particular, a gente vai ter renegociações de contratos no meio de tudo aí. Então, além do home office, tem as mudanças que vêm junto com isso, né? Agora, o que eu diria que o compliance officer, por exemplo, de uma empresa pode fazer nesse momento? Não só revisar essas políticas, mas fazer com que todas as pessoas conheçam as novas políticas ou as novas normativas ou a nova forma de como se comportar. Então, a gente sempre menciona que um dos pilares fundamentais de um programa de integridade é a comunicação. E mais do que nunca tem que ser a comunicação. Se antes você estava mais perto do seu colaborador, no sentido de que você estava no mesmo prédio, por exemplo, e aí você se comunicava por uma TV corporativa ou por um edital, agora, mais do que nunca, você vai ter que utilizar meios para fazer com que a mensagem do compliance
como que tipo de aplicação em nuvem eu posso usar. Então, tudo isso o Compliance Officer vai ter que utilizar. Comunicação, ele pode aproveitar esse momento também de distanciamento para colocar em dia aqueles treinamentos corporativos. Eu digo que antes a gente já, em muito poucas empresas, a gente já tinha uma política daquela bring your own device. Você levava o teu próprio computador e trabalhava com ele. Então, algumas empresas já estavam, de certo modo, preparadas para a utilização de dispositivos por parte do colaborador. Agora, eu digo que é o bring your work home. Então, você está levando o trabalho para casa, né? Então, vai ter que adaptar também essas políticas, talvez? Pode ser que sim. Cabe uma grande análise. E aí cabe a análise, se o Compliance Officer não atuar também como jurídico, em conjunto, né? Então, o jurídico fazendo o acompanhamento legislativo, uma análise de risco dessas novas situações que estão surgindo a cada dia. Então, a gente falou, regime de home office. Aí, de repente, agora já surge uma nova norma falando em suspensão do contrato de trabalho. E aí o executivo já vai pressionando o Compliance Officer para dizer, e agora? Vamos mandar um povo para casa, vamos suspender o trabalho. E aí, claro, como eu falei, se o jurídico não atua também como compliance, cabe ao jurídico levantar todos esses riscos de acordo com a realidade da empresa, né? E aí você tem controle de jornada, você muda muita coisa muito rápido. Então, cabe essa revisão de políticas constante aí, e a adaptação. A gente está vivendo um momento no qual você vai se adaptando a cada dia novidades que vão surgindo, né? Como eu comentei, seja ela uma lei ou seja a forma de trabalho mesmo. E nós havíamos até comentado, né, doutor, em relação a toda essa esfera que nós estamos vivendo, em que houve agora nós estamos vendo diante de um déficit muito grande financeiro mesmo, né, e infelizmente para aqueles que ainda não puderam ou ainda não tiveram acesso ao compliance em si, a política de compliance, ainda ele vai ficar um pouco mais distante, e o quão é importante todo isso que você comentou até agora. E aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais em relação, né, infelizmente, essa política ainda que não foi absorvida, né, que nós havíamos comentado. Depois já estamos sentindo os reflexos financeiros dessa crise pela qual a gente está vivendo, e isso vai piorar a médio a curto e médio prazo, né? Então, o que a gente percebe, como eu comentei, do empresário ou do executivo médio? Talvez ele veja o compliance como um custo. Se a empresa vê o compliance como um custo, ela vai querer diminuir esse custo, né? Então, a gente vai ter que vai vivenciar um momento nas organizações onde isso acontecer, de uma readaptação, tanto do ponto de vista dos recursos financeiros mesmo, do compliance, do budget do departamento de compliance, quanto do ponto de vista até de recursos humanos, né? Às vezes você vai vivenciar corte de pessoas na tua equipe de compliance, vai vivenciar corte de contratos, né? Então, você tinha um canal de denúncia, agora você vai cortar, vai fazer um canal de denúncia interno. Até que ponto isso é interessante, né? Cabe à empresa avaliar o que o compliance já trouxe de resultados e, principalmente, o que ele ainda pode trazer, né? Tenho dito muito em algumas conversas que eu tenho com colegas, que diferente de algumas pessoas que acham que a gente vai sair dessa crise abraçando árvore, cantando Imagine, virando as melhores pessoas do mundo, infelizmente, eu acho que muita coisa vai acontecer do ponto de vista de aumento de fraudes nas organizações. Exatamente. E eu digo isso exatamente por causa da crise financeira pela qual a gente ainda está começando a vivenciar e vai vivenciar mais para frente. E isso não é um chute que eu dou aqui, eu falo isso porque baseado naquele famoso triângulo da fraude. Sim. Onde tiver oportunidade, o cara vai estar motivado porque ou a esposa perdeu o emprego ou nasceu um filho, e ele vai justificar nisso para atuar de forma contrária aí às diretivas da empresa ou às normativas, ou de forma ilícita mesmo. Então, cabe às empresas entenderem esse risco, entenderem que elas estão sujeitas até um aumento
de desvios de conduta na organização, para não diminuir ou não diminuir tanto o investimento em compliance, porque compliance é investimento, não é custo, né? E depois que a gente passar por todo esse momento aí que tem se desenhado, eu tenho dito para alguns clientes meus que o interessante é você já pensar no que fazer depois dessa crise. Então, você vai ter toda essa adaptação de home office ou dos teus sistemas de segurança da informação, os teus ERPs. Acabando tudo isso daí, voltando tudo ao normal, o meu conselho para os meus clientes é o seguinte: faça uma auditoria nos teus processos mais sensíveis para ver o que funcionou, principalmente o que eventualmente não tenha funcionado durante a crise. Porque a gente sabe que a flexibilização de processos, home office, pessoas que não estão acostumadas a trabalhar nesse regime podem acabar sendo tentadas a cometer desvios de conduta. Então, fazer essas auditorias, né, e durante agora a crise continuar trabalhando na comunicação da existência dos seus canais de denúncia, apoiando as pessoas a procurar esses mecanismos é fundamental, né? Exatamente, é onde eu ia dizer mesmo, o canal de denúncia atua muito bem nisso, né? O canal de denúncia sem nenhum tipo de retaliação, né? Com todos os princípios resguardados, eu acho que atua muito bem, né? Até já falando um pouco de um cenário que pode vir pós-crise, além dessa questão aí, claro, de readaptação financeira, eu diria que a gente vai passar por um momento de consolidação da importância da figura do whistleblower ou do usuário dos canais de denúncia. E eu digo isso com base tanto na normativa norte-americana, lá do Dodd-Frank Act, que é uma normativa já desde 2011, se eu não me engano, que está em vigência lá nos Estados Unidos e que premia denunciantes que levam casos ao conhecimento da SEC de desvios de conduta ou de fraudes grandes. Então, ele premia esse denunciante, e tanto com base nisso, quanto com base numa diretiva europeia, que é nova, que saiu no ano passado, que já fala que algumas empresas com mais de 50 empregados devem possuir um canal de denúncias. Então, eu acho que a gente vai passar por uma consolidação da importância do whistleblower na nossa normativa, como é que eu posso dizer? No nosso ordenamento jurídico mesmo. Possivelmente venham novas normas relacionadas a isso. Isso vai fazer com que os canais de denúncia fiquem mais profissionais, né? Você tenha uma profissionalização realmente do funcionamento dos canais, como você comentou, propugnando pela confidencialidade dos relatos, profissionalismo no trato e não retaliação, né? E principalmente uma política de consequências para eventuais desvios de conduta. Então, são duas bases, né? A não retaliação e uma política de consequências, eu diria que são duas bases fundamentais para um canal de denúncias, para um sistema de canal de denúncias funcionar. Então, além disso, eu vejo que as investigações corporativas elas necessitam ficar muito mais profissionais também, e canais de denúncia e investigações também têm que estar de acordo com a LGPD. Então, toda uma consonância de normativas que vai fazer com que canais de denúncia tornem-se realmente mais importantes, né? E, além disso, né, só complementando, a gente tem, voltando nas normativas ISO, a gente tem, possivelmente, uma aprovação e para uma entrada em vigência no âmbito da ISO no ano que vem, uma normativa de ISO específica, dando diretrizes para sistema de gestão de denúncias, ajudando as empresas com alguns requisitos, algumas diretrizes básicas do que deve ter nesse canal de denúncia. Mas, como você comentou, desculpa se eu estou me alongando. Imagina, pode à vontade. Você ter um canal de denúncias durante, principalmente depois da crise, eu acho que é fundamental para as empresas. E não necessariamente o canal de denúncia terceirizado. Em alguns casos, ele pode funcionar bem, desde que, voltando àquilo que a gente tinha falado no começo, o compliance officer tem a autonomia necessária para o tratamento dos relatos. É isso mesmo. Eu vou só pegar um gancho para o doutor até mencionar
nós que gostamos bastante da parte do compliance na área da saúde, foi implementado provisoriamente, isso não existia antes, até mesmo para quem faz o compliance da área de saúde, a telemedicina, o teleatendimento e tudo mais, né? E isso é provisório e ao mesmo tempo temporário, ao mesmo tempo que a gente também vai ser logo, não sabemos até quando que ele vai ser, né, findado, enfim. E temos uma questão também, novamente, aí da segurança da informação. E ao mesmo tempo que não podemos, não prevíamos em compliance isso, e ao mesmo tempo que teríamos que prever, e gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito disso. Mais uma adaptação que veio rápido aí, decorrente dessa crise, né? Então, eu não sei você, mas eu até hoje, eu não sei, doutora, mas até hoje eu tenho alguns médicos que eu vou e que eles utilizam prontuários físicos, preenchem a caneta. Então, a gente estava vivenciando uma conjuntura na qual os médicos estavam se adaptando a sistemas de segurança da informação meio básicos, até para a inclusão de dados do paciente, em alguns casos, porque realmente tem médicos que eu vou que o cara utiliza na mão mesmo o prontuário médico. Então, a gente tinha alguns casos que as organizações, os próprios profissionais estavam se adaptando ao básico daquilo, e de repente você falou, não, agora você pode fazer o teu processo médico como um todo virtualmente. Né? E aí você traz muitas questões de segurança da informação, ligadas aí à assinatura eletrônica, a necessidade de adaptação das organizações com políticas de segurança da informação de novo, né, acesso, como eu disse, das assinaturas eletrônicas dos médicos. Né? E aí você, como a gente conversou até num evento que eu participei lá em Londrina, que a doutora estava, o ambiente institucional da saúde é extremamente complexo, né? Então, porque você tem distribuidoras e fabricantes de dispositivos médicos e indústria farmacêutica de um lado, numa ponta, na outra ponta a operadora de plano de saúde, na outra ponta o prestador de serviço. Então, todo Doutor? O próprio cadastro dos pacientes, né? Vai utilizar a biometria, como é que ele vai dar ao médico? E aí, infelizmente, né, os profissionais da saúde estão tendo uma atuação louvável, mas a gente sabe que, infelizmente, ele não é só no ramo da saúde, todos os anos tem pessoas mal intencionadas. Aí você já pensa, telemedicina, como é que você vai comprovar que realmente aquela consulta ocorreu? Como que você vai trabalhar com eventuais fraudes nesse ponto de vista? Então, é uma adaptação muito, muito rigorosa que você tem que ter. Né? Eu fiz uma pesquisa hoje no Google sobre telemedicina e não me apareceu normas ou, digamos assim, questões lá, como se adaptar à telemedicina. Você coloca a telemedicina, já aparecem 10 ou 15 aplicações para o profissional médico utilizar. Mas, para onde que vão os dados? Que tipo de privacidade o paciente tem utilizando essas. Doutor, vocês estão ouvindo o doutor falando? Será que é a minha conexão? Vocês estão ouvindo, doutor? Doutor, eu estou te ouvindo. Acho que todos eles estão ouvindo. Opa, travou aqui um pouco. Mas agora ele voltou aqui. Voltou, travou. Ah lá, acho que não tinha ouvido, doutor, travou. Ah lá, não. Será que minha resposta toda travou? Não foi possível ouvir? O finalzinho? Ouviram toda a resposta do doutor em relação à telemedicina? Agora que voltou, doutor. Então, eu acho que não te ouviram. Às vezes o senhor trava. Eu acho que não te ouviram em relação à pesquisa do senhor. Oi?
Eu acho que não ouviram em relação à pesquisa do senhor que o senhor falou. Ah, tá. Não, eu fiz a pesquisa no Google, né, de telemedicina, até para entender um pouco mais essa nova legislação e quais são os riscos que advêm dessa nova modalidade de medicina. E aí, como eu comentei, quando você procura isso, você não tem uma resposta de como agir, dando conselhos para os médicos, mas sim vem uma listagem já com umas 10 ou 15 aplicações para o médico utilizar para já praticar a telemedicina. E aí a minha pergunta é, será que essas aplicações elas estão de acordo com a LGPD? Para onde vai os dados que o paciente vai compartilhar dentro dessa consulta? Eventualmente vai ficar gravado essa consulta em algum lugar? Para onde vai? Onde é que está o servidor dessas aplicações? Então, tem várias discussões que você precisa fazer antes de realmente dizer vai funcionar bem ou não vai funcionar. E como eu comentei, infelizmente, né, por toda a complexidade do ambiente institucional da saúde, e a gente está sujeito a inúmeras fraudes. E daí, o que eu estava comentando é a necessidade não só do prestador de serviço, tanto profissional quanto os hospitais ou clínicas, se adaptarem à telemedicina, mas as operadoras do plano de saúde vão precisar se adaptar, porque o risco também vai estar com elas, né? Como é que você vai comprovar que realmente aquela consulta ocorreu, né, online? Você vai ter que tipo de registro, né? Como que a pessoa vai se identificar? Biometria facial, entrando no aplicativo? Não sei ainda como que funciona, porque ainda não vi realmente funcionando. Mas é algo bom, porque é algo que a gente precisava, já estava alguns anos atrás, mas é algo que, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai se adaptando do ponto de vista prático mesmo, né? Como eu comentei, tudo que é novo, os riscos vão surgindo à medida que as atividades vão ocorrendo. Aquele negócio de trocar o pneu do carro com ele andando, né? E é isso que vai acontecer. É louvável isso ter vindo agora, esse advento da telemedicina, mas é necessário estar preparado, tanto o profissional médico, porque também flexibilização da forma como ele vai praticar a medicina não significa que estão flexibilizadas as normas de conduta profissionais que ele tem que seguir, como o Código de Ética Médica, por exemplo. Então, independente se a consulta é online, se ela é presencial, tem normas que precisam ser observadas. Eu acho que é onde entra o compliance, só que é a nossa função, né? A gente não vai entrar na esfera de CRM, CFM, mas eu acho que é o que o compliance teria que abordar, porque até então não abordávamos, porque não era algo que existia no nosso mundo jurídico e compliance, e de repente vamos ter que começar a abordar. Eu acho que é nesse sentido, né? Porque eventualmente pode ser que haja, porque a gente não sabe como é que vai ficar isso daí no futuro. O que nós sabemos só é que atualmente é provisório, né? E aí temos que ver esse risco, né, provisório, mas com consequência futura, porque pode ser que haja, né? Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que... Eu acho que fatalmente isso vai vir realmente, não como algo provisório, mas definitivo, e não vai demorar muito. Eu acho que é necessário, né? A medicina é interessante do ponto de vista de alguns casos, né? Eu não sou médico para dizer em que ponto você pode tratar por telemedicina ou não, mas eu acho que qualquer coisa, novidade ou inovação, tanto nas áreas de medicina ou em qualquer outra área, vem para ficar, né? Eu acho que não volta, não há o retorno depois que você implementa algo assim, porque tem benefícios. É só você estar preparado e reconhecer os riscos que isso vai trazendo, como eu comentei. Mas eu acho que é isso mesmo, doutor. Acho que só peço para você, para o doutor, passar mais em relação à perspectiva de compliance aí pós-Covid, que podemos esperar aí uma implementação de uma política de compliance pós-Covid, para quem ainda não implementou, muito embora eu acredito que todas tenham, de alguma forma, não completa, mas implementado gestão de risco, né? Provisório, ou de alguma forma.
O que isso nos ensinou, né, e deve ter ensinado principalmente quem ainda não estava acostumado a fazer gestão de risco, é que a gestão de risco não tem que ser feita periodicamente, às vezes mais do que uma vez por ano, 2 vezes, 3 vezes, porque cenários mudam muito rapidamente. Então, é necessário você estar preparado. E como eu comentei, para você fazer a gestão de risco de forma correta, você tem que pensar nos piores cenários, os piores cenários possíveis. Então, se antes era um absurdo você pensar que um compliance officer ia chegar numa reunião de diretoria e ia falar, e agora, vamos nos preparar para uma pandemia mundial que vai parar tudo? Não, você tem que estar preparado, você tem que estar preparado para vários tipos de fraude que podem acontecer dentro da tua organização. Eu acho que cabe aos profissionais de compliance adaptar os seus programas, não só de acordo com as diretrizes do decreto 8420, mas a um sistema de gestão de compliance mesmo. Então, há uma revisão das suas estruturas de governança, a essa aplicação de uma política de gestão de riscos, uma política de gestão de riscos com 3 linhas de defesa, fazer com que todos os profissionais, independente do nível hierárquico, entendam que eles são responsáveis de alguma forma pelos riscos e pela reputação e pelo sucesso da empresa, né? Então, a construção conjunta disso, eu vejo que é algo que é necessário vir depois disso que a gente vai passar, né? Como eu comentei, a gente falou aprimorar os mecanismos, seja de canais de denúncia, seja de comunicações, seja de treinamentos, e melhorar cada vez mais os controles internos para evitar o acontecimento de desvios de conduta. E aí os profissionais que estão começando agora nessa área, implementando programas ou que estão estudando o tema, a minha dica seria, quer conhecer o pior cenário, procure pela árvore da fraude. Existe uma organização norte-americana, a ACFE, que são profissionais que trabalham com fraudes, né? E eles desenvolveram o que chamam de árvore da fraude. E essa árvore da fraude, ela coloca corrupção, apropriação indevida de bens da empresa e vários tipos de desvios de conduta que podem acontecer, e esse tipo de desvio de conduta pode acontecer em qualquer tipo de organização, independente da natureza da atividade dessa organização. Então, pensar nos riscos anti-suborno e anti-fraude seria interessante, para você pensar de forma completa, seria interessante analisar esse tipo de material, né? E buscar as melhores práticas, né? Eu acho que o compliance traz dos institutos mais interessantes do compliance é o que se chama de collective actions, né? As ações coletivas. E eu acho que cada vez mais as empresas têm que tirar o programa de compliance delas, o programa de integridade delas, de dentro da empresa e levar para fora também, no sentido de mudar o ambiente institucional no qual elas estão inseridas. E aí a gente viu nos últimos anos uma ação forte de determinados ramos, inclusive do ramo da saúde, que você tocou, que nos é tão caro, né? Através de uma ação do Instituto Ética à Saúde. Então, hoje eles têm até um selo para certificar boas práticas de fabricantes e de distribuidores de dispositivos médicos. E tem o selo AgroMais. Então, acho que cada vez mais as empresas e as associações de classe vão trazer à tona, trazer à pauta o compliance, né? Discutir mais o compliance. Acho que é isso que eu vejo no futuro. Eu vejo um bom cenário, apesar da necessidade de adaptação, do ponto de vista de recursos financeiros, principalmente. Sim. Que bom. Para mim, você sumiu aqui, agora ficou tudo preso. Eu acho que alguma coisa aqui, doutor. Mas eu aqui com esses Instagrams Mas, doutor, eu acho que é isso mesmo. E eu agradeço demais em nome da comissão. Eu tenho vários membros aqui da nossa comissão e eu não consigo vê-los aqui, mas aí, como eu não consigo, tenho medo de falar alguns e esquecer outros. Mas eu agradeço a todos os membros que estão aqui presentes conosco e nós somos bem ativos lá, doutor, e a gente está sempre estudando e muito legal a nossa comissão. Fica aí o convite.
para uma hora que passar tudo isso, a gente fazer um evento. E é isso. Nossa. Então, eu agradeço de novo o convite, parabenizo de novo o trabalho que vocês têm feito aí. Eu vi a Ana ali também, não só a doutora Ana de Londrina. Né? Vocês têm feito um trabalho muito bom aí de divulgação do compliance. Eu acho que isso é fundamental, a gente debater compliance, falar cada vez mais sobre compliance. Então, eu agradeço, dou os parabéns aí para todos vocês. Para vocês. Queria aproveitar para falar que a gente vai, eu sou professor de um curso de formação de auditor de ISO 37001, e esse curso a gente vai conseguir fazer ele online. Eu tive essa informação de uma colega nossa de certificadora, que é quem organiza o curso, então a gente vai poder oferecer isso online e, eventualmente, a gente conta com a participação de vocês. É um curso bem rico, trabalha com suborno, não só suborno do ponto de vista de corrupção privado-público, mas também do ponto de vista disso que eu falei, de fraudes corporativas e esse tipo de situação. E convido também a todos vocês, acho que a Ana também participa, de um grupo permanente de discussões, que eu sou coordenador aqui da OAB, que a gente fala de governança e riscos, da Comissão de Inovação e Gestão aqui da OAB do Paraná. E você está aberto, a gente está fazendo reuniões online, então a participação de vocês aí, com certeza, também seria esse nosso debate. Obrigada, doutor, mais uma vez, a comissão agradece, e quem sabe aí, numas próximas vezes, a gente faz novamente outros assuntos aí envolvendo. Muito obrigado. Assunto do compliance. Continua à disposição aí, espero poder vê-los pessoalmente aí. Pois é. Obrigada, doutor. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a todos.